Ontem foi muito forte, pelo menos pra mim, tá? Eu terminei a live com um sentimento bom, né? Terminei a live com um sentimento bom. Senti muita coisa boa durante a live. Os feedbacks ontem foram incríveis. O que vocês me disseram ontem do direct, o que vocês comentaram na foto que a gente postou da frase do dia. Tudo isso foi muito importante pra mim, tá? E eu sei que a live de ontem foi muito importante para muitos de vocês. Deu para sentir nas coisas que vocês mandaram para mim, tá? E hoje não vai ser diferente. Hoje eu vou continuar com uma missão forte de trazer para vocês algo genuíno. De novo, sem envolver isso aqui com qualquer tipo de venda, produto ou qualquer coisa assim, tá? Só para entregar de fato a mensagem, um pouco do que está no meu coração. Ontem eu falei sobre o segredo da liderança, tá? Sob uma ótica bíblica do que eu estudei na jornada de Jesus, certo? A gente falou sobre o sal, né? Então sobre ser o sal no mundo, sobre você ser diferente das pessoas, completamente diferente, né? O que é justo, né? E o que é legal, né? Completamente diferente. Você é diferente, você é muito diferente. O mundo tem um monte de coisa toda estranha, toda errada, e você é diferente, né? A gente falou sobre visão, a gente falou sobre escala, a gente falou sobre discípulos, tá? E hoje a gente vai falar sobre um tema delicado. A gente vai falar sobre um tema delicado, né? E se eu fosse dar um título para a live de hoje, eu diria que eu vou falar sobre o maior inimigo do homem. O maior inimigo do homem, né? Então assim, se você quer vencer uma guerra, você precisa saber ao menos quem é o seu inimigo. Certo? Você precisa saber quem é o seu inimigo. Se você não sabe quem é o seu inimigo, você não tem ideia, como você vai se preparar? Né? Então, você não sabe de onde vem o tiro, se você não sabe em qual território o seu inimigo está jogando, de onde ele vem. E se você não conhece o seu inimigo muito bem, como que você vai combatê-lo? A gente não pode esquecer que na Bíblia tem um momento, e provavelmente amanhã eu vou falar sobre isso, tem um embate entre Jesus e o diabo. Olha que doideira isso aqui. Tem um embate entre Jesus e o diabo. Cara, isso aqui parece um filme, né? É incrível. Então assim, tem um embate entre eles. Eu vou falar sobre isso. Só que o ponto que eu vou antecipar aqui hoje para vocês é que o diabo, o inimigo, nesse caso, ele conhece demais o inimigo dele. Ele conhece demais. Ele entende, ele sabe a Bíblia de cor, ele sabe tudo que é delicado para você, né? Então, quando a gente fala de inimigo, a gente precisa saber o que está pegando, a gente precisa saber quem é o nosso inimigo, como que ele joga, como que ele funciona. Então eu vou falar sobre o maior inimigo do homem hoje. O maior inimigo, na minha opinião, aí eu não estou falando sobre uma ótica bíblica, tá? Eu estou falando, na minha opinião, qual o maior inimigo do homem, só que obviamente com embasamento bíblico na resposta, tá? Antes de começar, pessoal, peço para vocês, clica aqui no aviãozinho, vai abrir uma galera, vocês mandam para 10 pessoas que estiverem aqui, aí vocês clicam em enviar, aí vocês enviam essa live para a galera, tá? E aí vocês botam aqui no chat a mãozinha, não vi vocês colocando a mãozinha hoje, e a mãozinha é o nosso símbolo de que você compartilhou essa live com a galera. Lembra? A gente quer ser o sal na terra, então a gente precisa agregar na vida dos outros, por mais que muitas vezes os outros não vão nos dar o crédito. Então, bom, sejam sal, compartilhem isso daqui de uma forma positiva, beleza? Então vamos lá. Antes de eu entrar no tema de hoje, né, no maior inimigo do homem, quando eu digo homem, é o maior inimigo da mulher também, tá? É o maior homem como um ser humano, né? Não estou falando como um gênero, estou falando como um ser humano, tá? Eu quero complementar uma única coisa do que eu disse ontem, tá? O que eu quero complementar do que eu disse ontem é o seguinte: a gente falou muito sobre os discípulos, né? A gente falou muito sobre os discípulos. Só que o problema é que tem muita gente aqui na Terra querendo ser mestre de todo mundo. Tem gente querendo ter vários discípulos. Tem gente querendo ser o grande líder. E essas pessoas, muitas vezes, não sempre, muitas vezes, elas nem foram discípulas de ninguém. Então tem muita gente querendo ter 1 bilhão de discípulos e ter como seu mestre homens.
Então, como você vai querer pregar a palavra ou qualquer coisa do tipo, falar da palavra ou seguir uma vida um pouco mais regrada, se você só ouve homens e você quer ter discípulos? Ou seja, você quer ser bajulado e você nunca nem seguiu algo de verdade maior, né? Então, assim, o que eu vejo é que tem muita gente querendo ser bajulado e muita gente que não tem humildade suficiente para ser discípulo de algo maior, né? Pelo contrário, endeusa homens. Eu não quero que você me endeuse nessa live. Eu não quero que você olhe para mim e fale, nossa, como o Thiago é incrível. Eu não quero que você faça isso. Pelo contrário. Vocês sabem o que eu acho que é incrível, o que eu acho que tem que ser, de fato, estudado e admirado. Eu sou um homem, eu sou um humano, eu sou alguém normal, alguém como qualquer um aqui, com os seus erros, com as suas falhas. Eu sou uma pessoa normal, né? E então não sou eu, vocês não devem me adorar. Não é isso, nunca, certo? Existe algo diferente. A gente tem que ser um eterno discípulo, né, de algo maior, de fato, tá? Então vamos lá, entrando no dia de hoje. Eu vou falar sobre o maior inimigo do homem. E para eu falar sobre o maior inimigo do homem, eu vou contar duas histórias hoje. Então hoje eu vou contar duas histórias. Eu quero que vocês prestem muita atenção nessas histórias. Muita atenção nessas histórias, tá? Imagina que tem uma passagem na Bíblia onde perguntam para Jesus, né? Jesus, por que você ensina através de parábolas? Por que você faz isso? O que é uma parábola, né? Parábola, em um grande resumo, é uma historinha. Parábola é uma historinha, né? E por que Jesus ensina através de parábolas? Porque as parábolas são caminhos para que as pessoas com mais ou menos discernimento possam entender e absorver alguma coisa, tá? Mas, além disso, consigam entender o que tem por trás, né? Então, quando você conta uma historinha para uma criança e você conta a história do lobo mau, a criança ela ouve a história, ela acha divertida a história, fica com medo do lobo mau e ela começa a absorver para a vida dela alguns aprendizados na história do lobo mau. Olha, eu não posso ouvir estranhos, olha, não sei o que lá. Então você vai absorvendo uma série de coisas numa historinha. Agora, se você chegar para uma criança e você começar a falar tecnicamente, ela talvez não absorva. E na nossa vida tem muita gente que não tem tanto discernimento para entender coisas mais complexas. Então eu descobri que muitas pessoas que se dizem pessoas de Cristo e etc, elas não leem a Bíblia, nunca leram a Bíblia. Por quê? Porque é difícil ler a Bíblia. E mais do que isso, é difícil você interpretar as coisas. Então, é por isso que eu gosto de contar histórias aqui, porque isso daqui vira plural. Porque mais pessoas podem absorver o que eu vou falar. Eu vou tirar os comentários aqui e aí já eu abro de novo. Então eu vou contar uma história que é simples, vocês vão ver que é simples, mas tem muita coisa por trás. Então você tem várias camadas de alguma coisa dentro da Bíblia, né? Pode ser uma camada superficial, pode ser uma camada ultra profunda, depende do seu grau de discernimento. E eu vou tentar fazer um papel de mastigar algumas coisas para vocês, tá? Então vamos lá, hoje eu vou contar a história sobre o filho pródigo, tá? Deixa eu só abrir os comentários. Alguém aqui já ouviu a história do filho pródigo? Eu vou contar duas histórias, tá? A primeira é do filho pródigo. Então, qual que é a história do filho pródigo? Tá? E essa é uma das histórias mais simples e fenomenais da Bíblia para mim, né? O filho pródigo é uma história onde você tinha um pai com muitos bens, né? Então você tinha um pai com muitos bens. Eu vou contar essa história do jeito que talvez você nunca tenha ouvido. Tinha um pai que tinha muitos bens, né? Um pai que tem muitos bens, né? Ele tinha dois filhos. Ele tinha um filho mais novo e um filho mais velho. E o filho mais novo, geralmente, é aquele filho mais corajoso, né? Geralmente, o filho mais velho é aquele filho mais exemplo, etc. O filho mais novo, geralmente, é o filho mais doideira, é o filho mais malucão, né? E aí o filho mais maluco, ele estava cansado, ele estava enclausurado, ele não queria mais viver uma vida como a que ele vivia. Ele não queria mais viver uma vida onde ele tinha tantas regras. Ele não queria viver uma vida onde ele tinha que dar satisfação de tudo que ele fazia. Ele não queria viver uma vida onde existia o errado.
Olha só. Então vai vendo se você se identifica de alguma forma. A gente não quer ver uma vida com muita regra, não é? É ruim, é chato. Pô, é muita regra. E aí esse filho, ele chegou pro pai e falou o seguinte, falou, pai, eu tô pedindo uma licença poética aqui, que eu não tô dizendo exatamente do jeito que está escrito na Bíblia, eu tô contando essa história do meu jeito. E aí ele chegou pro pai e falou, pai, é o seguinte, não aguento mais, você tem grana, você tem bens, você tem uma herança. Ao invés de você esperar mais tempo para distribuir essa herança, distribui agora, pelo menos a minha parte. Distribui a minha parte agora da herança. E aí, ele olhou e falou, ok, por que não? Toma aqui, filho, metade é seu, aqui ó, a herança é sua. Toma aqui a herança. E o filho, imagina, um filho jovem, uma criança, cheia de grana, da noite pro dia. E a motivação dela de ter a grana era justamente parar de viver uma vida com tanta regra. Então essa foi a motivação. Né? Deixa eu tirar os comentários para contar a história. Aí, essa pessoa pegou a grana, imagina a bomba relógio, um jovem que não aguenta mais viver uma vida com tanta regra e com muito dinheiro. O que ele fez? Ele foi para longe. Esse jovem foi para longe. Foi para muito longe. Por que para longe? Porque geralmente uma tendência natural é de fugir. A gente quer fugir, não é? Então, o que as pessoas dizem? Ah, se eu ganhar na Mega Sena, eu vou fugir. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou cagar na mesa do meu chefe. Olha o que as pessoas falam. Eu já ouvi isso pra caramba. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou chegar no meu chefe, a gente falar tudo na cara dele. Se eu ganhar na Mega Sena, eu vou embora. Eu não vou dar atenção pra ninguém, eu vou curtir a vida e tal. Né? É isso que as pessoas, muitas pessoas, têm como motivação. E aí ele pegou essa grana e fugiu, foi para um lugar muito distante. Nesse lugar muito distante, o que ele começou a fazer? Começou a se divertir. Né? Começou a se divertir. Ele começou a se divertir e quebrou todas as regras. Então aqui ele falou, não existe mais regra. Não existe a importância das regras. Não existe. Eu só quero viver. Né? E aí ele começou a fazer tudo que um homem poderia fazer. Né? Se rodeou de prostitutas, foi em festas, né? Fez vários amigos, se divertiu horrores, cara, comeu de tudo, né? Usou de tudo e ele se esbaldou sem se preocupar com nenhuma consequência, E esse filho jovem começou a se divertir, mas o filho jovem, uma pessoa jovem geralmente tem menos discernimento, se preocupa menos com o futuro, porque passou por menos coisa, né? E muitas vezes não batalhou para receber. E essa pessoa começou a viver. O que aconteceu? Ela quebrou. Acabou o dinheiro dela. E quando acabou o dinheiro dela, diz que ele perdeu todos os amigos. Então ele perdeu todos os amigos dele, não tinha mais amigo. Todos aqueles grandes amigos, imagina, vou pra festa, vamos junto, aqui ó, vamos curtir, vamos beber, vamos comer e tudo mais. Todos aqueles amigos sumiram. Ele ficou sozinho, abandonado. Ele ficou sozinho, ele viveu uma vida sem regras, ele ficou abandonado. Porque acabou o dinheiro dele. Acabou o que de fato ligava ele às pessoas que estavam ao redor. Porque aprenda o seguinte, quando você ama as coisas, você geralmente usa as pessoas. Então quando você ama as coisas e usa as pessoas, você vai trazer para próximo de você pessoas que também amam as coisas e usam as pessoas. Significa que quando as suas coisas acabarem, essas pessoas também elas vão embora, porque elas amam as suas coisas. E quando elas amam as suas coisas, elas vão te usar sempre que puderem. E elas te usam enquanto você tem dinheiro. Acabou o dinheiro desse filho mais novo, e o que aconteceu foi que ele ficou tão pobre e tão faminto, que ele foi, eu vou abrir os comentários, ele foi trabalhar cuidando de porcos. Então esse menino foi trabalhar cuidando de porcos. Imagina, ele foi trabalhar cuidando dos porcos. E ele ficou com tanta fome, que ele queria comer a comida dos porcos. Olha só, ele queria comer a comida dos porcos, de tanta fome que ele estava. E diz que nem isso ele conseguiu comer. E ele ficou com tanta fome, tão faminto, tão triste, tão desolado, que ele lembrou
de uma coisa. Ele lembrou assim, ó, caramba. Olha só, no momento dele de fragilidade, onde ele estava no fundo do poço, ele lembrou, caramba. Trabalhar para o meu pai, se eu for um servo do meu pai, eu pelo menos vou ter do que comer. Vai ser melhor do que fazer o que eu estou fazendo hoje. Então, se eu for um servo do meu pai, vai ser melhor do que o que eu estou fazendo hoje. E aí ele pegou e começou a ensaiar um discurso. Ele falou, vou voltar para o meu pai, né? Eu vou fazer um discurso e vou falar para ele que eu me arrependo, que eu pequei, que eu quero voltar, nem que seja para ser o servo dele, eu quero voltar, pelo menos vou ter o que comer. E aí, diz que ele volta. E quando ele volta, ele avista o pai dele. De longe, quando o pai dele olha para ele, o pai dele já fica alegre. E quando o pai dele fica alegre, ele vem de encontro ao filho e abraça o filho, né? E quando isso acontece, isso é um símbolo, porque vem a criança, né? A pessoa nova, e diz, caramba, pai, eu errei, me desculpa, e não sei o que lá, e tal. Aí o pai vem, ele corta o filho, e ele diz que ele está muito feliz. E ele chega pros servos dele e fala, ó, manda buscar uma túnica, manda buscar uma sandália, manda buscar um anel. E aí dá uma túnica para ele, veste ele, aí dá um anel para ele e dá uma sandália para ele. E aí esse filho, e já eu explico o que é esse simbolismo. E aí esse filho fica super feliz e ele fala, manda assar o novilho mais gordo. Manda assar o novilho mais gordo. E aí ele assa o novilho mais gordo e faz uma grande festa. E tá tudo em festa. E o pai tá feliz, tá muito feliz, porque o filho que tava perdido voltou. E aí tá todo mundo festejando e falta uma pessoa nessa história. Falta o filho mais velho. O filho mais velho, ele tá voltando do campo. Quando o filho dele está voltando do campo e ele ouve esse grande barulho, ele vê algo acontecendo, a galera festejando de longe, ele pergunta para um servo, ele fala, olha, mas o que está acontecendo lá? E aí o servo responde, é que o seu irmão mais novo voltou e o seu pai está muito feliz e ele mandou assar o novilho mais gordo e eles estão comemorando uma festa. E aí quando vem o irmão mais velho, ele se recusa a entrar nessa festa. E isso daqui é muito simbólico. Presta atenção, isso daqui é muito simbólico. Por quê? Porque quando o pai está falando com o filho mais velho começa a falar um monte de coisa. Ele fala assim, ué, mas pai, eu trabalho como um escravo para você há muitos anos. Eu nunca te abandonei. Eu tô com você até hoje, eu nunca te abandonei. Eu tô com você, o meu irmão foi embora, gastou seu dinheiro com prostituta, com festa, com tudo isso, e eu tô até hoje com você fazendo tudo. E comigo você não caçou nem um bezerro pequeno. E para esse cara você tá dando um novilho mais gordo. Você tá dando tudo isso e para mim você nunca deu nada. Eu me recuso a entrar nessa festa. E essa é basicamente a história do filho pródigo. E é quando você lê isso pela primeira vez, você fica quase que procurando um final, né? Você fala, ué, cadê o final dessa história? Mas é por isso que eu disse que essas parábolas são tão poderosas. Porque quando você ouve uma história dessa pela primeira vez, ela é simples. Mas quando você começa a entender as camadas que existem dentro disso, tem muito aprendizado. Então agora eu vou começar a te dar alguns insights sobre isso, tá? Primeiro insight sobre isso, tá? Quando Jesus está contando essa parábola, então vá anotando aí, ó, primeiro insight. Quando Jesus está ensinando essa parábola para as pessoas, né, ele está dando uma indireta. E lembrando que hoje eu estou falando sobre o maior inimigo do homem para mim, tá? Então Jesus está dando uma indireta. Agora ele está dando uma indireta para quem? Para quem que ele está dando uma indireta? Né? E aí tem uma passagem que diz assim, ó, em Lucas 15:2, ele diz assim, ó, mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam Jesus. Este homem recebe pecadores e come com eles. Então, os fariseus aqui são aqueles
que são seguidores e praticantes de tudo que é certinho, certo? E os pecadores são aqueles que pecam. Os fariseus fazem tudo certinho, mas no final das contas, eles não são genuinamente seguidores de Cristo. Então, Jesus, quando está contando essa parábola, as pessoas acham que ele está contando para os pecadores, mas na verdade ele está contando para os fariseus. O que são os fariseus? Quando você olha hoje para a igreja, quando você olha hoje para a religião, quando você olha hoje para a espiritualidade, o que acontece? Quantas vezes eu já não vi ou ouvi gente falando, eu sou muito mais bonzinho do que muita gente dentro da igreja. Às vezes não é verdade, às vezes é verdade. Então tem gente que segue todos os costumes, sabe? Todos os costumes. As pessoas vão e, não, tem que ir domingo lá na missa. Não, tem que ir, não sei o que, tem que ler a Bíblia, tem que não sei o que lá. Eu não posso, sei lá, eu preciso casar virgem, eu preciso não sei o que lá. Tem um monte de coisa, né? Um monte de regrinha, né? E aí você tem as pessoas que seguem todos os protocolos, mas no final das contas, essas pessoas, não todas, é óbvio, né? Elas julgam todos os outros. Elas julgam todos os outros. Então, quando eu decidi fazer um desafio sobre Jesus, quem você acha que me atacou? Você acha que quem me atacou foram os pecadores? Ou foram os fariseus? Foram os fariseus. Quem atacou Jesus? Os fariseus, né? Então veja só, as pessoas que se julgam mais certinhas, muitas vezes escondem por detrás disso muita coisa, né? Então veja que isso é muito perigoso. Então Jesus está dando uma indireta para quem? Para os fariseus. Então esse é o primeiro insight da história. Essa história não era só para os pecadores, essa história era uma indireta para os fariseus, aqueles que se dizem certinhos, mas por trás disso tem um monte de intenção maligna, ou sei lá o quê, entendeu? Então isso é a primeira coisa. Olha só, quando você faz algo, quem te julga geralmente são aquelas pessoas que se dizem as mais entendidas. Se você começar um canal de finanças hoje, seus amigos vão te julgar. Sabe quem mais vai te julgar? Os influencers de finanças. E vão te julgar sob uma ótica diferente, não é? Então geralmente é isso. Você vai ser um advogado, quem mais vai te julgar? Vai ser um amigo? Não, vai ser os advogados. E geralmente acontece isso. Por quê? Porque tem algo que é o maior inimigo do homem aqui. Tá? Segundo aprendizado. Na história, eu disse para vocês que o pai, ele divide a herança. Ele divide a herança e ele dá a parte da criança mais nova, certo? Só que qual que é o ponto? Não era comum para um pai judeu, né, naquela época, primeiro ouvir, né, uma criança mais nova, segundo dar herança tão antecipado. E ele deu. Ele deu uma herança antecipada, certo? Isso daqui é uma entrelinha. Ele deu herança antecipada. O que significa isso daqui? O que significa é que às vezes, na nossa vida, e não tão às vezes assim, a gente recebe coisas que a gente não está pronto para receber. A gente recebe coisas que a gente não está pronto para receber. Ou a gente recebe permissão para receber alguma coisa com uma única finalidade. Para que isso daqui nos gere sofrimento e aprendizado valioso. Então muitas vezes a gente recebe coisas, um fardo na nossa vida que a gente não está preparado para receber. A gente recebe, e isso daqui tem uma finalidade. Te fazer aprender alguma coisa. Pode ter certeza. Tem coisas na sua vida que você acha que são injustas. Tem coisas na sua vida que você acha que você não merecia receber. Mas saiba que junto disso vem uma permissão para você aprender algo que ninguém mais aprenderia e você nunca conseguiria aprender se você não tivesse recebido isso antes da hora. Então, às vezes, você carrega uma herança de infância. Às vezes, você recebeu algo pesado demais para carregar. Isso daqui não é algo ruim. Isso é uma bênção. Mas você só vai entender isso depois. Porque tudo tem um tempo para acontecer aqui. Tudo tem um tempo certo. Então esse é o segundo aprendizado. Ele recebeu esse dinheiro antecipado, mesmo sendo comum na época, para quê? Para que ele se ferrasse, sofresse e aprendesse todo esse ciclo. E além de tudo, pudesse ensinar outras pessoas dentro da história. Terceiro insight aqui. O filho, ele quis fugir do que ele vivia, certo? Ele quis fugir. Ele quis fugir, não queria mais viver dentro daquilo, não queria ter aquele excesso de regra.
não queria ter excesso de regra, não queria ter que dar satisfação para os outros. Quantas vezes você não pensa, não queria ter que dar satisfação para ninguém, pelo amor de Deus. Ficar falando para os outros, tá, quem que acha que é? Não sei o que lá. Quantas vezes isso daqui já não se passou na sua cabeça, ou você já não falou para alguém, ou você não ouviu? Quantas vezes? Então o filho, ele fugiu, certo? Só que o que acontece? Ele fugiu porque ele queria viver em completa liberdade. A gente confunde. Liberdade não é você viver sem nenhuma regra. Não é isso de vou quebrar todas as regras. Existe um papo desse, né? Em livros e coaches e etc. Não, quebra todas as regras. Não, calma aí. É que existe algo por trás do que eles falam, mas não é bem assim. Se você quebrar todas as regras, já era. Não dá para viver quebrando todas as regras, né? Existe uma diferença. Então, o que aconteceu? Ele foi para outro lugar, fez um monte de cagada. E sabe o que aconteceu? Ele foi pro buraco. Ele chegou no buraco, ele chegou no fundo do poço. E talvez vocês não tenham pego essa, mas quando diz na história que ele foi trabalhar cuidando dos porcos, para os judeus, né? E ele era judeu, né? Essa família era judia. Quando você fala de porcos, os porcos são animais impuros. A maior humilhação para um judeu era trabalhar cuidando dos porcos. Então, olha o simbolismo disso. Esse cara, ele chegou tão no fundo do poço que não só ele cuidava dos porcos, como ele queria comer a comida dos porcos. Olha só esse simbolismo. O que isso aqui significa? Significa que quando você se desvia do seu caminho, para que você possa ter a chance de voltar para o seu caminho, você vai ser testado e você vai ser jogado no fundo do poço, onde para você é a maior humilhação possível. Você vai sofrer pra caramba. Você vai ser jogado para trabalhar junto com os porcos. Na minha vida, quando você olha em retrospectiva, você percebe várias coisas. Então é quase como, então você vai ver o que é bom, então trabalha com os porcos aí. Na minha vida, eu tive uma humilhação pública uma vez, uma humilhação pública que me machucou profundamente. Eu lembro quando eu estava sozinho no hotel, eu recebi a mensagem, né? Eu recebi a mensagem de que iria sair uma notícia minha de que eu tinha quebrado, basicamente, né? E que eu estava devendo dinheiro e etc. E eu perdi um apartamento e não sei o que lá. Isso daqui foi, para mim, uma humilhação pública tão grande, tão tamanha, mas que olhando em retrospectiva eu percebo que eu precisei passar por isso. Por mais que não fosse inteiramente verdade a notícia, eu precisei passar por isso. Então, qual que é a mensagem aqui? Se você se desviar do caminho, ou muitas vezes, para que você tenha algum ganho no futuro, você vai ser jogado no lugar onde mais pega em você, onde mais dói, onde mais te machuca. E você vai precisar passar por isso. Então saiba que isso é temporário. Isso faz parte, tá? Para que você chegue em outro lugar. Quarto insight. O filho pródigo aqui, ele precisou errar muito. Ele precisou errar muito. Chegar no fundo do poço para que ele tenha descoberto outras perspectivas. Então, muitas vezes, você vai ser jogado no fundo do poço. E sabe o que é pior? Muitas vezes, quando você chega no fundo do poço, para não dizer sempre, você está sozinho. Você está sozinho. Então, você chega tão fundo, tão longe, que muitas vezes você primeiro perde os amigos. Aliás, primeiro você perde as pessoas interessadas em você. Depois você vai perder os seus amigos. Você vai perder todos os seus amigos. Depois você se distancia da sua família. Você se distancia de todo mundo. Esposa, marido, namorada, namorado, família, pai, mãe, irmão, todo mundo. E você fica sozinho, você chega sozinho. Mas quando você chega nesse ponto, existe um grande benefício. O grande benefício é que quando você está no fundo do poço, você enxerga outra perspectiva. Foi o que aconteceu. Quando ele chega no fundo do poço, ele pensou, caramba, trabalhar para o meu pai seria melhor. Então, nesse momento se reflete. Quando a gente chega no fundo do poço, a gente reflete outras perspectivas. Entende? Então, comece a enxergar de outra forma um momento ruim. É claro que um momento ruim pode ser fruto de más escolhas. É óbvio, pode ser uma consequência de más escolhas.
Mas quando você chegar lá, existe esse grande benefício. Você cria uma nova perspectiva, de uma forma obrigatória. Tá? Quinto insight aqui. Existe um simbolismo que poucas pessoas pegam na história. Eu assim, quando eu estava estudando essa história, eu li umas 4 bíblias diferentes, vi 1 bilhão de vídeos, um monte de coisa. Então o simbolismo. Quando o pai recebe o filho, ele vem com o filho e fala, opa, manda trazer uma túnica para ele, manda trazer um anel para ele e traz uma sandália. O que isso daqui simboliza? Primeiro, a sandália simboliza que ele era diferente, que ele tinha mais autoridade. Né? Por quê? Porque os escravos naquela época andavam descalços. Ele andava de sandália, então ele era diferente. Botou uma túnica. Por que ele ganhou uma túnica? Porque a túnica era um símbolo de status e é um símbolo de ser diferente. E aí ele ganhou um anel. O que representava o anel? Autoridade. Então todo esse simbolismo era para representar o quê? Que ele passou a ser diferente nesse momento. No momento que ele teve coragem de se humilhar, ele se humilhou. Ele voltou para aquele lugar que ele tinha fugido. No momento que você tem coragem de se humilhar, de ser humilde, de ser temente, de ter temor, de respeitar, você decide virar o sal na terra. O que você vira? Você vira diferente. Esse é o simbolismo, você vira diferente. No momento que você está decidido a passar por esse tipo de coisa, vai doer, mas você vira diferente, sacou? Esse é o simbolismo. Ele virou diferente no momento que ele voltou para o pai e ele disse, pai, desculpa, eu pequei. Ele virou diferente. E lembra que eu falei ontem? Vocês são diferentes. Cara, eu não quero me enquadrar no que existe aqui no mundo. O mundo tem várias coisas que para mim não fazem sentido. Certo? Então, cara, eu não quero me enquadrar. Eu sou diferente. Vocês são diferentes? Eu sou diferente. Eu sou muito diferente. Eu faço tudo diferente. Eu faço muita coisa diferente. Não porque eu sou melhor. Não é isso. Pelo contrário. Eu só sou diferente. Só isso. Tá? E aí a gente começa a entrar no desfecho da história. Né? Qual que é o 6º insight aqui? Ó? Quando o filho chega, por que ele não tomou um come do pai? Por que o pai não chegou e começou a dar porrada nele e tal, tal? Por que o pai não fez isso? Qual que foi o grande aprendizado aqui? É que não deu tanta porrada, porque quando o filho chegou, na cabeça do pai, o filho estava perdido. O filho estava, né, biblicamente, morto. Né? Então, quando o filho estava morto e ele voltou, ele ganhou a vida de novo. Ele ganhou a vida de novo, entendeu? E quando ele ganha a vida de novo, ele foi resgatado. Não é como se a vida dele tivesse continuado. Ele morreu e é praticamente um nascimento de novo. Ele virou diferente. Então, quando ele resgata a vida dele, biblicamente, né, o simbolismo aqui é que ele resgata a vida eterna nesse caso. É a vida eterna. Ele passa para outro momento, tá? Então, por isso que o pai fica tão feliz, porque o filho estava morto. E aí o filho agora resgatou a vida dele. Por isso, então diz que nessa hora existe festa no céu. Né? É uma coisa incrível. Então, quando você perde alguma coisa e você encontra, você geralmente valoriza muito mais do que algo que você nem perdeu e esteve com você durante todo o tempo. Né? Então esse é aprendizado. E depois, o que acontece é que o pai foi muito misericordioso. Né? Ele foi muito misericordioso. E aqui entra um grande embate. Vocês acham justo? Porque tem um lado de mim que fala, não acho justo. Pô, o filho ficou sempre com o pai, nunca abandonou o filho mais velho, né? E aí de repente ele não ganhou nem o bezerrinho. Nem o bezerrinho, né? Nem isso. E qual foi o negócio? É que aqui vem a indireta. Aqui vem a grande indireta para o fariseu. Na hora que o filho diz para o pai, falou, pai, eu fiquei com você todo esse tempo, nunca fiz nada errado. Fiquei contigo o tempo todo, fiz tudo certinho, mas chegou na hora e você não fez nada por mim aqui? Eu me recuso a entrar na festa do meu irmão pecador. Olha como meu irmão pecou. Meu irmão pecou muito. Pelo amor de Deus.
vou compactuar com o pecador, vou estar na festa dele, que absurdo, e eu fiz muito mais aqui. Nessa hora, essa é a grande indireta para o fariseu. Porque isso daqui mostra exatamente que ele diz, eu fiz tudo certinho, até agora. Sabe o que ele foi? Ele foi um hipócrita. Pega essa, ele foi hipócrita. Porque ele diz, eu fiz tudo certinho, eu sou um cara tão bom, eu sou um cara tão do bem, eu faço tudo bem aqui, ó, tudo certinho. Mas ele não conseguiu perdoar o irmão. Ele não conseguiu ir na própria festa do irmão que tinha sido salvo. Então ele que se diz tão certinho, não conseguiu perdoar. Ele que se diz tão certinho, pecou. Ele que se diz tão certinho, ele errou. E ele acha que não, ele acha que ele é perfeito. Então aqui vem a indireta para os fariseus, que se dizem perfeitos. Não, mas você não conhece a Bíblia. Não, mas não sei o que lá. Não, mas eu, desde quando eu nasci. Não, não sei o que lá. E a pessoa não consegue perdoar o outro. Então sabe o que é interessante? Para um cristão, é muito importante você divulgar a palavra. É muito importante você divulgar a palavra, porque na concepção de um cristão, você está ajudando outras pessoas a salvarem a sua vida. Outras pessoas a encontrarem a vida eterna, né? Você tem uma série de outras coisas. Então, para um cristão é muito importante isso, certo? Pega isso daqui, ó, só para vocês entenderem o que está acontecendo. Pega isso daqui. Aí eu comecei a falar sobre Jesus, certo? Para um cristão, quando ele olha para isso, o que ele deveria pensar? Que incrível, o Tiago vai nos ajudar, ele vai falar com mais gente. Olha o tamanho do público dele, sei lá o que, sei lá o que. Né? O que aconteceu? Muitos cristãos quiseram me julgar como um pecador. Que estou fazendo algo errado. Não, mas ele não tem direito de falar assim. Não, mas não sei o que lá, não sei o que lá. Olha só. Então o que eles são? Esse caso específico, muitas vezes, alguns são fariseus que estão acreditando que eles são certinhos, justos, perfeitos e não estão conseguindo ficar feliz por algo como isso, né? Então veja como isso daqui é poderoso. Então toma cuidado. Isso não é para quem anda ao seu redor, porque às vezes parece que é uma mensagem, tal pessoa é assim. Às vezes é para você que se diz tão certo, que se diz tão perfeito, mas não está conseguindo ver o erro que você está cometendo. Você não está conseguindo ver muitas vezes porque você está cego pela arrogância. Muitas vezes é isso que acontece. Muitas vezes a arrogância te cega. Muitas vezes o ego te cega. Muitas vezes esse tipo de coisa acontece. Então você não consegue abrir mão disso para ficar feliz pelo outro. Tá? Então assim, esses daqui são alguns dos insights do filho pródigo e eu vou adicionar um último insight do filho pródigo. Tá? O último insight é o seguinte. Existe um tempo para errar. Existe um tempo para errar, tá? Então, o filho pródigo, ele errou jovem, certo? Ele errou jovem. E nas nossas vidas, o tempo é muito valioso. Então, existe um tempo para você errar. Existe um tempo onde você não pode mais cometer os mesmos erros. Eu, Thiago, eu errei muito na minha vida. Provavelmente errei muito mais que muitos de vocês. Eu sou um ser humano normal. Não estou livre de culpa. Fiz um monte de cagada na minha vida, um monte. Menos cagada que alguns de vocês e muito mais do que muitos outros. Agora, isso não significa que eu possa cometer os mesmos erros, porque eu cometi erros em momentos onde eu estava aprendendo. Hoje, tem erro que eu não posso mais cometer. Eu cometi muito erro, mas hoje sou uma pessoa pública. Hoje eu tenho discernimento, hoje eu tenho muito mais conhecimento que eu tinha, hoje eu vivo uma vida sob outras regras, eu vivo outro tipo de... Eu tenho um coração que mudou, aprimorou, evoluiu, sei lá. Eu não posso mais cometer alguns erros. Então, pensa na ótica financeira. Tá? Eu errei aos 18 anos, certo? Eu errei aos 18 anos. Eu quebrei aos 18 anos. Então eu peguei lá meus 5 mil reais, investi e eu quebrei. Certo? Quando eu quebrei aos 18 anos, eu perdi tudo que eu tinha. Hoje eu tenho um patrimônio bem mais relevante. Então, só o que eu invisto publicamente, vocês veem lá, é algo próximo de 20 milhões publicamente. Enfim, eu tenho a minha vida particular. Agora imagina se hoje eu cometesse esse erro. Se hoje eu fosse ganancioso e eu quebrasse, perdesse todo o meu dinheiro. Já
com família mais estruturada, com muito mais gente, você concorda que o impacto seria outro? Mas ainda assim, se eu quebrasse, eu conseguiria me levantar. Se eu quebrar com 70 anos, vai ser mais difícil. Então imagina que existe um tempo para você errar. Existe um tempo para você arriscar mais. Tá? E existe um tempo para você errar menos. Então o que você precisa entender aqui na nossa vida? Que o tempo é finito. O tempo é finito. E os erros que são contornáveis no começo da vida, eles são cada vez mais inaceitáveis. Todo erro existe uma curva. Ele é aceitável no momento da sua vida e ele começa a ser cada vez mais inaceitável até o momento que ele não é mais contornável. Então você precisa viver uma vida de aprendizados constantes. Uma vida de aprendizados constantes. Tá? Então pega essa história é muito poderosa. Tá? Eu não vou fechar meu raciocínio hoje, que eu basicamente vim para falar sobre o maior inimigo do homem. E dentro dessa história tem um insight que vai linkar com uma outra história que eu ia contar agora. E isso daqui vai te apresentar o seu maior inimigo. E depois de te apresentar o maior inimigo, eu vou te apresentar qual é a arma que você usa para combater esse inimigo. Tá? Mas é que eu preferi contar essa história com mais detalhe do que fazer isso correndo. Então amanhã eu vou colar nessa outra história, vou juntar esses aprendizados e vou te apresentar o seu maior inimigo e qual arma você usa para combater isso daqui. Tá? Mas o que eu quero que você entenda é o seguinte: existe algo aqui chamado erro ou pecado. Dependendo da lógica que você está olhando, você está olhando se é uma lógica bíblica ou não. Então assim, você tem algo chamado pecado para alguns e erro para outros. Eu não preciso te definir o que é um pecado, um erro. Você sabe quando não é. Você sabe. É que às vezes você não quer enxergar, mas você sabe quando você erra. Mas sabe qual é o problema? O problema é que quando você erra ou você peca, você tem uma consequência muito grande do seu erro. Então imagina assim, ó, tem alguma vez na sua vida que você, por 5 minutos, por 10 minutos de algo que você fez, ou por uma decisão que você tomou, para te gerar algum benefício, que seja carnal, que seja financeiro, independente do que seja, uma decisão, um momento, e que te segue para o resto da vida, e você convive com isso hoje, tem alguma coisa, aquela pequena coisa, 1 minuto, e que persegue você por toda a sua vida, todos esses anos? Então, eu tenho certeza que tem. E é por isso que a nossa frase do dia é tão importante hoje. Tá? A frase do dia é: a consequência do pecado é pior do que o benefício de pecar. A consequência do pecado é pior do que o benefício de pecar. É pior. Quer comer bem e quer comer um monte de besteira? Vai se divertir. Pode ficar doente. Quer ter uma aventura carnal? Vai ter 5, 10, 15 minutos, 1 hora de prazer? Vai te seguir pro resto da vida. Quer ganhar mais dinheiro? Vai roubar. Isso aqui vai te seguir pro resto da vida. Você pode ser preso, você pode ser morto, várias coisas podem acontecer. Seu nome pode ser manchado. Então, você quer enganar? Você vai enganar algumas vezes. Até que alguém vai te pegar e você tá ferrado. Então, saiba que eu já cometi vários erros, tá? Já cometi vários erros. Eu sou longe de ser perfeito. Na verdade, eu sou muito imperfeito. Tá? Agora, na sua vida, saiba disso. Quando você tiver alguma decisão para tomar, todo erro tem um benefício. Todo erro tem um benefício. Mas saiba que a consequência do pecado é muito pior do que o benefício de pecar. Tá? Amanhã eu continuo, então, o complemento do maior inimigo. Tá? Vou postar a frase do dia agora no feed. Peço para todos vocês que vocês vão lá na frase do dia, bota uma maçãzinha, marca uma pessoa que deveria ter participado hoje e me ajuda a espalhar essa palavra. Chama todo mundo para assistir a live, mas chama. Pô, você fica aqui, não é uma postura passiva assistir a live, tem que ser uma postura ativa. A gente não falou sobre seu sal, seja o sal na vida de alguém. Às vezes alguém poderia ouvir isso daqui hoje e a vida dela poderia mudar, cara. Mudar. E você falou, não quero passar essa vergonha. Não deixe de passar vergonha. Você é diferente. Você é diferente, entende? Você é diferente. Eu sou diferente, você é diferente, a gente é diferente, tá? Turma,
5 e 6, espero vocês amanhã e muito obrigado pelos depoimentos hoje. Quem quiser mandar um depoimento, vou ler com muito carinho também. Bota ali nos comentários e me manda no direct, tá bom? Grande abraço, até amanhã, 5 e 6, nos vemos. Tchau!